Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. Hoje vou ensinar a você como transformar um número decimal em uma fração. Vamos lá? Compartilhando aqui a tela com vocês. O que é que nós temos aqui? Ah, Coloquei 4 exemplos e aí vou explicar o passo a passo desses exemplos. Lembrando que são exemplos, mas baseado nos exemplos dá para entender perfeitamente como que faz, tudo bem? O primeiro exemplo que eu coloquei aqui foi 0,6, que na verdade é 6 décimos. Então, como que nós fazemos? Colocamos o número na parte do numerador. O número sem a vírgula daria 0,6. 0,6 ou 6 é a mesma coisa. E na parte de baixo, no denominador, nós vamos colocar a quantidade de zeros referente ao número de casas que nós temos após a vírgula. Nós temos aqui após a vírgula um único número. Então, nós vamos colocar um único zero. Então, escrever 0,6 na forma de fração, 6 décimos. Só que 6 décimos é uma fração que pode ser simplificada, ela pode se tornar irredutível. Lembrando, o que é simplificar uma fração? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, eu dividi aqui 6 décimos dividido por 2, vamos encontrar 3 quintos. Então, 6 décimos equivale a 3 quintos na forma de fração. Vamos para o segundo exemplo aqui. 0,35. Quem vai ficar no numerador é o número sem a vírgula. 0,35 é a mesma coisa que escrever simplesmente 35. Então, no numerador, nós vamos tirar a vírgula e colocar o próprio número, 35 aqui no caso. E no denominador, nós vamos contar a quantidade de casas decimais que nós temos após a vírgula. Aqui eu tenho 2 casas, então eu vou acrescentar 2 zeros. Então, 0,35 é 35 centésimos na forma fracionária. Só que 35 centésimos, ela ainda não está na forma irredutível. Por quê? Pela regrinha de divisibilidade, nós sabemos que um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 e 5. E 35 e 100 são divisíveis por 5. Então, dividindo essa fração por 5, vamos obter 7 vinteavos. Tranquilo até aí, gente? Agora vamos para um terceiro exemplo. Observa que no terceiro exemplo eu coloquei uma parte inteira, diferente do primeiro e do segundo, que era o zero aqui antes da vírgula. No terceiro exemplo eu quis colocar uma parte inteira. Só que o processo é o mesmo. Se eu pegar 1,58, quero colocar isso em forma de fração. Então, o que eu falei com vocês antes? Pega esse número inteiro aqui, ó, o número todo, sem a vírgula. Que número que formou? 158. Então, ele vai para o numerador. E para o denominador, basta você contar a quantidade de casas decimais pós-vírgula, depois da vírgula. Aqui no caso, nós temos 2. Então, vamos acrescentar 2 zeros. E isso, 1,58 em forma de fração, é a mesma coisa que escrever 158 centésimos. Essa fração nós vamos torná-la irredutível. Vamos dividir por 2. Dividindo por 2, obtemos
79,50, que aí se tornou uma fração irredutível. Então, indiferente aqui se nós temos uma parte inteira antes ou não, o processo é o mesmo. Pega um número completo, sem a vírgula, e coloca ele no numerador. E o denominador, basta você contar a quantidade de casas decimais que você tem após a vírgula. A quantidade de casas vai determinar a quantidade de zeros que você vai colocar. E como último exemplo aqui, coloquei um número um pouquinho maior, mas o processo é o mesmo. 14,412. Se eu tirar a vírgula, esse número vai virar 14.412. Então, eu coloco ele no numerador. E no denominador, eu volto aqui e conto. 1, 2, 3. Significa que eu vou colocar no meu denominador 3 zeros. 1, 2, 3. Então, virou milésimos. Então, essa fração aqui vira 14.412 milésimos. E aí, nós vamos torná-la irredutível. Dividindo por 2, vou obter 7.206 quinhentosavos. Dividindo por 2, vou obter 3.603 250avos. E aí, já vai ser uma fração irredutível. E aí, acharam fácil? Difícil? Espero que você tenha esclarecido aí, se você ainda tinha dúvida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí. Se você ainda ficou com dúvidas, deixa o recadinho que eu sempre estou respondendo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Semanalmente nós temos aí vídeos de matemática, vídeos envolvendo a educação de forma geral. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!